Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Não tem nem como você falar misericórdia porque está aqui na tela. Quem achou, diga amém. Isso mesmo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Logo, logo, irmãos, a gente terá já de volta na nossa classe de crianças, onde nós vamos ter uma tranquilidade com relação a isso aqui no templo. Mas por enquanto vamos ter sabedoria para que as nossas crianças possam se acostumar, se familiarizar com o ambiente de culto. Vamos estar trabalhando uma escala, para que as nossas irmãs revezem ali na salinha. Cada dia fica uma. Nós vamos ter um conteúdo bíblico para que as nossas crianças também não percam de vista a importância do culto público e entendam esse momento que terão bem claro e adaptado para que elas então possam cultuar e entender o culto e praticar o culto. E assim nós não atrapalhemos ela na caminhada, no comecinho da caminhada cristã delas, e nem elas nos atrapalhem na questão da concentração, de estar envolvido em volta da palavra. Hoje é a primeira abordagem, onde eu vou explicar e aplicar o texto. Já é a terceira exposição de Timóteo. E diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez para os irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Senhor, obrigado por sua palavra. Dá-me sabedoria, graça, e tenha misericórdia de mim, Deus, para executar essa tarefa da qual não sou capaz, mas pela capacitação do Espírito, então, me coloco sob a autoridade da sua palavra, e então conduzo ela ao seu povo, Deus. Abra os nossos corações, ouvidos e mentes, atraia-nos a Ti, e que esse ambiente agora seja totalmente possuído e dominado por Sua palavra, em nome de Jesus, amém. Tomai assento. Queridos irmãos, anteriormente eu abordei primeiro a justificativa para expor 2 Timóteo, onde nós olhamos para a realidade apóstata e herege a qual a igreja está inserida. E onde também nós podemos olhar para toda a situação que o livro está voltado, e onde nós podemos então olhar e analisar de forma direta sobre o contexto da igreja de hoje, onde nós podemos então ter a plena certeza de que é muito importante nesse tempo nós estudarmos 2 Timóteo. No segundo momento, eu falei sobre a vida do autor Paulo e do receptor, aquele que está recebendo a carta, o recebedor da carta,
sobre remetente e destinatário, onde nós olhamos para Timóteo recebendo a carta e para Paulo, e aí então nós contextualizamos a carta. E hoje eu gostaria de abrir a série de exposição, versículo por versículo, de 2 Timóteo, com base e em cima do primeiro versículo, a abertura, e falar sobre alguns pontos cruciais de aprendizado aqui nesse versículo. Você pode olhar para esse versículo e falar um versículo muito claro, explicativo, um versículo direto, objetivo, um versículo padrão. Afinal, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele dá essa nota de abertura, onde ele se identifica, onde ele faz a sua apresentação e onde ele mostra a autoridade do seu ministério. E esses 3 pontos exatamente que eu gostaria de abordar como nota de introdução e contextualização ao versículo. Primeiro, a identificação da autoria. Ele está abrindo a carta. E quando você que viveu nesse tempo de carta, de que a única comunicação que se tinha era através de uma carta, não tinha o telefone, não tinha o WhatsApp, não tinha o Messenger, não tinha o Telegram, não tinha nenhum tipo de comunicação virtual, digital, se comunicava através de papel. E aí ali o correio não tinha nem o carteiro ainda, o correio tinha um mensageiro. E o principal objetivo dele era levar as cartas escritas de próprio punho e também os telegramas, em que alguém ligava para os correios, aquele telefonezinho de rodinha, trim, 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 e então passava uma mensagem. Você falava a mensagem que queria no papel, e alguém que estava lá no correio recebia a ligação e escrevia aquela mensagem. Então o mensageiro levava aquele telegrama. E aqui o apóstolo Paulo, ele está se identificando, ele está dizendo, num padrão de carta, Paulo, ele abre dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que ele está em Cristo Jesus. E aí eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Olhando para o texto, a identificação da autoria, e ele está dizendo, Paulo está escrevendo, ele está dizendo, eu, Paulo, estou escrevendo. E aí no versículo 2, então, ele vai dizer a quem? A Timóteo, e nós veremos na próxima mensagem. Paulo, nascido em Tarso, de Sicília, conforme registrado em Atos capítulo 22, versículo 3, um judeu autêntico por nascimento, circuncidado ao 8º dia, de linhagem judaica, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu segundo a lei, conforme ele mesmo relata em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, guardava inclusive a língua original. Quando nós olhamos para esse contexto, ele vai expressar, e quando ele falava na língua original, não no grego, mas em hebraico e aramaico. Isso lhe dava ainda mais convicção da sua conduta. Um perseguidor da igreja, brutal, implacável, terrível. Atos capítulo 8, versículo 1, quando Estevão é morto, a Bíblia vai dizer assim: também Saulo consentia na morte dele. E o capítulo 9, versículo 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra a igreja, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Perseguidor terrível. Mas aqui, quando ele abre essa carta, ele não está dizendo Saulo, ele está dizendo Paulo.
E é a ele que eu me refiro, a esse homem transformado, a esse homem lavado e remido, a esse homem que experimentou de uma grande transformação, quando teve um encontro com Cristo, e a sua conversão está registrada também no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 3, quando ele está a caminho de Damasco, e propositalmente eu preguei sobre isso quarta-feira, para que você esteja completamente contextualizado a fala da exposição de domingo. Aquela conversão, aquele momento em que ele tem um encontro pessoal e especial com Cristo. Aquele homem, ora dantes perseguidor, conforme citado aqui já pelo pastor no capítulo 8, versículo 1 e 9, 1 e 2 de Atos, ele está aqui registrado como perseguidor, agora ele é um irmão. Capítulo 9, versículo 17, quando Ananias se refere a ele, então Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Esse homem que foi transformado, e aqui eu quero explicar um pouco sobre a questão do nome. Ele mudou, eu escuto um monte de gente falar que Saulo trocou de nome. Ele não trocou de nome. Saulo é um nome judeu, porque ele era judeu. E aí, se você ler Filipenses, o capítulo 3, versículos 5 e 6, você vai ver a descrição de quem era Saulo. Ele está dando testemunho de quem ele era. E aí eu quero refletir com os irmãos a respeito dessa transformação. E ele tinha esse nome judeu, Saulo, mas ele também tinha essa cidadania romana. Ele podia ter completa abertura, andar direitos de um cidadão romano. E o nome romano dele era Paulo. E quando você escuta falar que, e aí às vezes nós pregadores até impulsionados pela transformação na vida de Saulo, nós dizemos, e então Deus troca o seu nome. Não existe registro bíblico que menciona que Deus muda o nome dele. Em momento nenhum você vai ver isso, porque só no capítulo 13, versículo 9 de Atos, ele se converte no capítulo 9. No capítulo 13, versículo 9, então nós vamos ver a respeito dessa cidadania romana, e que ele apela até por algumas, lá no capítulo 22, pelo julgamento segundo o cidadão romano. Então, somente no capítulo 13, versículo 9, que aparece o nome agora mudado. Não há nenhuma imposição por parte da igreja, dos apóstolos ou de Deus, para que o nome dele deixasse de ser Saulo e fosse Paulo. Claro, irmãos, que essa mudança ela foi muito propícia. Ele mesmo quis ser chamado de Paulo, para que então ele testemunhasse do Evangelho por esse nome. E a abertura, quando os crentes, imaginam os crentes ouvindo falar que Saulo viria pregar naquela igreja, era de arrepiar o cucuruco. Aquele perseguidor implacável, aquele que mata cristãos, você vai vir aqui. E no começo da sua conversão, logo capítulo 9, 10, até o capítulo 11 de Atos, a igreja ainda tem um certo temor. E Deus usa dessa situação, sim, até para que portas fossem abertas. E aí nós vamos observar que esse irmão, ele agora é transformado. Eu gostaria de, olhando para o versículo 1 e para a identificação que ele traz, Paulo, refletir hoje, irmãos, a respeito dessa transformação que Deus faz na vida de um homem, que Deus pode fazer na vida de um homem. Um perseguidor agora é irmão, um fariseu praticante da lei, religioso, agora é um crente piedoso. Alguém que confiava na lei para a salvação, agora
é alguém que confia na graça suficiente para salvar o homem. E aí ele escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. De alguém que prendia crentes e os açoitava, para alguém que foi mudado, e agora ele é que é o preso, ele é que é açoitado. 2 Timóteo mesmo vai trazer essa realidade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Aquele que prendia crentes, Gil, agora ele é preso, ele é o prisioneiro. Capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próxima. É alguém que estava sendo ali açoitado, perseguido, alguém que estava em cadeias, e a sua vida já está se esvaindo. De alguém que era uma trava para a igreja, para alguém que edificou e plantou igrejas. De modo que logo após a sua conversão, capítulo 9 de Atos ainda cita o versículo 31, vai dizer: e a igreja tinha paz e crescia. Logo em seguida a sua conversão. Esse homem, irmãos, que foi, segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, o maior evangelista do cristianismo. Esse homem, irmãos, que marcou o seu tempo, sendo uma referência. Ele escreve 9 cartas. O Novo Testamento tem 39 livros. 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Quando eu me refiro a 9 cartas, eu estou dizendo Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2 e Colossenses. E ainda escreve 1ª e 2ª Timóteo, escreve Tito e escreve Filemão. Quase a metade do Novo Testamento está escrito por esse homem, que outrora era perseguidor da igreja, agora ele é um edificador de igrejas. Esse homem faz viagens missionárias, três viagens missionárias. A primeira viagem missionária ele passa por Antioquia da Síria, Chipre, Salinina, Pafos, Pergue, Panfilha, Antioquia de Písida, Icônio, Listra, Derbe. Na sua segunda viagem missionária, ele então passa por Ptolemaida, Tiro, Sidão, Tarso, Troide, Neápolis, Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Esse homem, ele viaja e não tinha os recursos que nós temos hoje. Ele não ia pela internet, ele ia pessoalmente. Aquele homem que perseguiu, aquele homem que foi implacável em fechar portas de igrejas, agora ele está edificando igrejas, agora ele está abrindo igrejas, fundando igrejas, inaugurando igrejas. Esse homem que marcou a história do cristianismo, carimbada com a sua vida. E então nós vamos observar, irmãos, que Deus pode fazer na vida de um homem. Que Deus pode fazer na vida de um homem. Não sei se você tem aquela ideia de que algumas coisas e algumas pessoas, elas são impossíveis de ser mudadas. Eu gostaria de dizer que o Deus Todo-Poderoso, o qual eu prego e dou testemunho, Ele pode transformar qualquer que seja o coração, Ele pode mudar qualquer que seja a situação, Ele pode entrar na vida de um homem que nunca deu atenção ao Evangelho, um homem que foi sempre
em ponto morto com relação ao Evangelho, um homem que nunca vibrou com o Evangelho, um homem que, embora sempre ouviu falar e já teve conhecimento, mas nunca ardeu no seu coração. Deus pode transformar esse homem, assim como fez com Paulo. Deus pode dar um toque, basta apenas um toque do Senhor, para que uma vida toda seja transformada. Não tem coração duro, não tem abismo escuro, não tem poço tão profundo que Deus não possa enfiar a sua mão e tirar o pecador, e lavar, e purificar, e remir, e santificar, e capacitar para a sua obra. Aquele homem que era controverso com relação ao Evangelho, agora ele é completamente dedicado, entregue e vive em prol do Evangelho, dá vida em prol do Evangelho. Ele vai dizer para mim: viver é ganho e o morrer é lucro. Aquele homem que vivia uma vida contrária à vontade de Deus, agora ele está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse é o poder do Evangelho, e isso é o que quem se encontra com Jesus pode experimentar e vai experimentar. Isso é o que Jesus faz na vida de um pobre pecador miserável que depende da sua graça, e ainda que ele seja autossuficiente para ele mesmo, como o apóstolo Paulo era, ele vai se gloriar daquilo que ele era. Um fariseu dedicado e zeloso, fazia parte da seita mais conhecida e mais fanática que tinha Israel. Praticava a lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor da lei. E aí, meus irmãos, esse homem, ele tinha o ego lá em cima. De repente ele cai do seu cavalo, irmãos, é jogado no chão, toda o seu poderio pessoal, daquilo que ele dizia e se gloriava ser. E esse homem então é transformado por esse encontro. Olha como que começa a vida cristã do apóstolo Paulo. Eu já vou entrar na vontade de Deus. Atos capítulo 9. Aproximando-se, versículo 3 em diante, aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha a conversão do maior evangelista, do maior pregador, do maior fundador de igreja, do maior missionário que já pisou na terra. A conversão dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja, mas na verdade ele estava perseguindo Jesus. Ele perseguia os crentes, mas na verdade ele estava perseguindo Cristo. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Olha que Deus panha esse homem, o quebranta, o humilha e já dá direções e ordens irresistíveis e que jamais teve oportunidade de retórica. Levanta-te, entra-te na cidade e lá lhe será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Por isso eu digo, é um encontro pessoal e especial com Cristo. Por isso sim, ele é um apóstolo. E aqui entra um ponto importante para nós falarmos. Hoje não existe mais apóstolos. Eu vou dizer por quê. Porque apostolado é algo que está vinculado à ideia de quem conviveu, ouviu diretamente sobre Cristo, aprendeu aos seus pés, andou com Cristo.
teve os seus ensinos. Isso é apóstolo. Apóstolo não é uma autonomeação. E aí esse homem então tem um encontro pessoal e especial, e eu oro para que aqui nessa igreja, e através da pregação da palavra, da atuação da igreja, pessoas possam ter encontros pessoais com o Senhor Jesus Cristo, para que as suas vidas sejam transformadas e elas possam viver na perspectiva do Evangelho, salvas, transformadas, santificadas, regeneradas, vivendo para a glória de Deus. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Versículo 8: Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma, guiado pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e depois de ter comido sentiu-se fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Olha aí o início da vida cristã desse homem. Um homem que foi para Damasco fazer o quê? Perseguir, prender crente, fechar a igreja. Agora ele está sendo abraçado, acolhido pela igreja. Ele é uma nova criatura, ele foi transformado. Eu não sei qual é o seu objetivo de vida. Eu não sei como que você está traçando a sua trajetória. Eu não sei como que você está caminhando. Eu não sei de onde você está indo, como você está indo e para onde você está indo. Mas eu sei que Jesus tem um encontro marcado pessoal com você, para que Ele possa transformar a sua vida e mudar a sua trajetória de vida, te dando perspectiva, te dando novos sonhos, novos ideais, te dando vida eterna, te dando salvação. E você precisa entender isso rápido, o quanto antes, para que então você desfrute da bênção de ser um crente e servir ao Senhor aqui na terra, almejando o céu. Esse homem foi transformado, e aí ele está escrevendo, ele foi transformado pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. E aqui eu quero então ir para a parte final da reflexão, olhando com você sobre a vontade de Deus em salvar e usar um homem para a sua glória. Esse versículo me faz olhar para a vida do apóstolo Paulo e então enxergar que Paulo não foi salvo porque ele quis ser salvo, mas Paulo foi salvo porque Deus quis salvá-lo. Primeiro ponto: Paulo não foi salvo porque quis ser salvo. Você não é salvo porque você quer ser salvo. Deus, eu quero. Tá bom, Deus, tá bom. O pastor me encheu tanto pregando o evangelho, tá. Você precisa entender que o plano para te salvar começou antes mesmo de você existir. Você precisa entender que o plano de Deus para a sua vida foi traçado na eternidade. Você precisa entender que o que Deus fez para te salvar está feito. O que diz respeito à sua salvação, Deus já fez tudo.
que você fez para se salvar? Você que está aqui, crente, serve ao Senhor, o que você fez? Eu vou te garantir que você não fez nada. Deus criou todas as coisas, Deus fez o plano perfeito, Deus enviou o seu Filho aqui na terra para viver como um homem despido de sua glória e nos ensinar como nós devemos viver. Deus fez com que esse único filho fosse a um madeiro pendurado. Deus fez com que ele morresse por você. Deus derramou de graça e misericórdia porque ele te amou e te resgatou, e em Cristo Jesus ele fez isso. Deus fez todas as coisas para te salvar. Nada que você faça pode te salvar, porque Deus já fez todas as coisas para te salvar, segundo a vontade perfeita, maravilhosa, boa, agradável, segundo a sua maravilhosa graça irresistível. Nunca matei ninguém. Mas eu nunca roubei ninguém. Sua obrigação moral como uma pessoa, como um ser humano, sua obrigação moral, isso não te salva. Só quem salva é Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus manifesta na cruz do Calvário, porque sem isso você não pode ir ao céu. Romanos capítulo 6, versículo 3: todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é o apóstolo Paulo, crente, salvo, remido, lavado, escrevendo e dizendo a respeito daquilo que Deus faz para salvar o homem. E aqui ele está dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Deus já fez tudo para te salvar. Sabe o que você precisa fazer? Mas então, pastor, qual é a minha responsabilidade diante disso tudo? Sua responsabilidade diante disso tudo é: se renda. Se renda. Abra os seus braços, abra o seu coração, se lance nos braços do Senhor e grite: misericórdia! Misericórdia desse pecador miserável! Vá a Cristo imediatamente e clame por perdão, por misericórdia e por graça. Pela vontade de Deus é que o apóstolo Paulo foi salvo, é que a sua vida está aqui hoje, é que você foi salvo. E aí eu aprendo também a última coisa, e gostaria de compartilhar com os irmãos, para que nós pudéssemos caminhar então para o fim da nossa mensagem. Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele não foi salvo porque era um apóstolo, ele foi um apóstolo porque ele foi salvo. E aqui, crente amado que está me ouvindo, você precisa entender o seguinte: você não é salvo pelo que você faz, Deus fez tudo para te salvar, mas você é salvo para objetivos na igreja e no reino. O apóstolo Paulo foi salvo e então conduzido ao apostolado pela vontade de Deus. Eu e você, quando somos salvos, e se de fato somos salvos, então passamos a trabalhar por causa dessa tão maravilhosa salvação. Nós somos encorajados por causa da salvação. O apóstolo Paulo está aqui nos dizendo o seguinte: a minha motivação, o meu encorajamento é porque eu sou salvo. O meu apostolado é porque Cristo me salvou. O meu ministério é porque Cristo me salvou. Deus te salvou, amém. Trabalhe para a glória de Deus. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós aprendemos isso. Aquele homem salvo, agora ele dedica toda a sua vida. E esses versículos aqui me chamam a atenção e atingem o fundo da minha alma, quando diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Essa é a última carta que esse homem escreve, irmãos. Ele está preso, ele está ali encarcerado, ele está sofrendo, ele já foi julgado, ele não tem refresco nenhum.
Ele já passou pelo primeiro julgamento e ele perdeu, ele está julgado, e então ele já está condenado em primeira instância, ele está indo em segunda instância, e ele já sabe do resultado dessa segunda instância, porque ele está dizendo: eu estou sendo derramado como libação. E ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha o que Deus está falando através do apóstolo Paulo e nos ensinando, irmãos. Ele foi salvo, e ele passou a combater o bom combate, e ele combateu o bom combate. Você tem seguido a sua carreira cristã? Você tem trabalhado para a obra de Deus? Qual tem sido o resultado da salvação na sua vida? Ser moribundo, ser abatido, viver churriado pelos cantos, um mal acabado, como diz J. Júnior? Ou você está firme, ativo, participativo, você dá a sua vida em prol do Evangelho, você entrega folhetos. Nós teremos aqui uma série de evangelização através de profetagem. Eu te desafiei quarta-feira a orar com alguém com quem você orou. Eu estou pregando a palavra, te conduzindo a ser ativo. Um crente que participa, um crente que se entrega, um crente que dá a sua vida em prol do reino, em prol da igreja, em prol de Cristo. Querido irmão, não seja crente de carteirinha, crente de banco, crente que a sua carreira cristã não seja aquela carreira cristã que diz o seguinte: eu fui à igreja em todos os cultos, eu tenho até meu lugar cativo. Desculpa o termo, mas o banco já tem até o formato do meu bumbum. Querido irmão, Deus salva e quer te salvar, não para que você seja um crente medíocre, mas para que você seja participativo, enganjado, dedicado, zeloso, para que você dê a sua vida. E aí, então, a salvação ela traz resultado. E o resultado da salvação na vida do apóstolo Paulo é o apostolado. 3 viagens missionárias, como já disse, 13 cartas escritas, edificou, salvou, evangelizou, naufragou, sofreu açoites, prisões, perseguição, foi maldito, deu a sua vida em prol do Evangelho. Amigo, irmão, nessa noite eu quero terminar então te desafiando a experimentar. Você que está aqui nessa noite ainda não se rendeu ao amor de Deus, a Cristo Jesus. Eu quero te desafiar e a olhar para a vida desse homem, e eu repito, perseguidor, duro, feroz contra a igreja, talvez o último que a igreja, você parou para pensar nisso? A igreja orava incessantemente por conta das suas perseguições, e talvez esse homem, Saulo de Tarso, fosse o último que a igreja esperava que fosse se converter. Talvez nem passasse pela cabeça dos apóstolos a conversão desse homem. Deus então pega esse homem, e olha o que Deus faz na vida desse homem, olha o que Deus pode fazer na sua vida, por intermédio de Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Você crente que está aqui nessa noite, Deus está te chamando a responsabilidade, a trabalhar, a ter resultados da salvação na sua vida, a não viver a mesmice de cristão, mesma batidinha, sempre a levadinha, churriado, fé fraca, oscilante, voa um culto, falho 10, não participe dos ministérios da igreja. Deus está te chamando a que você venha entender o que Ele fez por você para te salvar, e que isso traz resultados e deve ter resultados diretos na sua vida como um cristão. Então, eu gostaria de encerrar jogando a responsabilidade para você, porque o que eu posso fazer diante daquilo que Deus fez por mim, eu estou fazendo. Eu me lanço nos braços deles e digo: eis-me aqui, Senhor, faz, me dá palavras,
me conduz à sabedoria, me enche do teu Espírito. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. E eu não venho à Igreja Batista Água Fria, eu sou membro da Igreja Batista de Água Fria, é aqui que eu dedico a minha vida. Eu não preciso participar de nenhum outro culto na cidade, como alguns me perguntam: mas você em outro momento vai em qual igreja? Não, meu irmão, minha igreja é essa. Eu me entrego, eu não preciso ter um horário no meio do dia para que eu possa ir no culto de manhã e outro culto à noite. Não, esse é o meu culto, é esse culto que eu participo. Já estou indo para 5 anos, pretendo chegar a 10, porque agora que começa o pastorado. 15, segundo a vontade do meu bom Senhor. Edificar essa igreja, fortalecer a fé dos irmãos, abrir pontos de pregação, abrir congregações, comprar ônibus, porque a Kombi já está ficando pequena, e avante no Evangelho. É essa a vibração que eu tenho na minha alma. E aí, meu irmão, a resposta que você tem que dar para Deus é com você e com Deus. Feche seus olhos nesse momento. A palavra está entregue, exposta, explicada e aplicada. Eu não apelo. É você que tem que apelar a Deus para ter misericórdia da sua vida. Eu que tenho que apelar a Deus dizendo: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. E eu quero te dar a oportunidade de refletir profundamente. Se você sentir o Espírito Santo sacudindo o seu coração, você não pode resistir. Se lança nos braços do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eu me rendo, eu me quebranto diante de Ti. É o momento de você, através da palavra que foi pregada, pela ação do Espírito, ter um momento pessoal, e o encontro pessoal seu com Jesus nesse momento. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser iluminado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
você sentiu o toque do Senhor nesse momento, quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu vou orar por você. A igreja está toda em oração, que as suas pernas não sejam travadas, mas que você esteja livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você sentiu o fervor do Espírito no seu coração, para te renovar, para te fortalecer, para te convencer a entregar a vida a Ele, é esse o momento, querido irmão. Esse momento de você se lançar nos braços do Senhor e clamar por misericórdia. Eu gostaria de dar essa oportunidade a você. Gostaria de, então, perguntar: você deseja lançar-se nos braços do Senhor Jesus e crer, se arrepender e crer para a vida eterna? Se você deseja fazer isso, eu vou estar orando por você nesse momento.